Receba as dádivas da fortuna sem orgulho e desprenda-se delas sem relutância. Seja muito bem-vindo, guerreiro, a mais um episódio da nossa série O Ano Estoico. Inclusive, estamos chegando próximo à nossa vigésimo episódio, nosso 20º vídeo aqui, eu compartilhando com vocês sobre estoicismo, sobre as práticas diárias que eu coloco na minha vida aqui e como você pode aplicar na tua vida como homem para despertar o teu masculino e ativar o autodomínio. Que autodomínio é esse, Daniel? Autodomínio emocional, autodomínio físico, mental e espiritual. Ou seja, as 4 partes, esse quadradinho perfeito para que você possa tornar um homem cada vez melhor, com princípios e valores. E no capítulo de hoje, a gente vai meditar sobre aqui uma frase, uma meditação do próprio Marco Aurélio, que foi o imperador romano. Inclusive, eu quero te fazer um pedido, antes mesmo de eu voltar aqui e falar as 2 partes que eu vi dentro dessa meditação de hoje, que é curtir esse vídeo e, obviamente, se inscrever. Por que você deve curtir? Para que mais homens como você possam assistir esse conteúdo, possam se conectar com ele e desenvolver a sua vida, as suas virtudes. E por que você deveria se inscrever? Obviamente, para que você possa receber os novos vídeos que vão acontecer. Todo santo dia, às 20 horas, eu libero um vídeo aqui, uma meditação da série O Ano Estoico, para que você possa assistir, além dos outros vídeos, das lives, etc., que acontece aqui no canal. Então, agora o que você vai fazer? Clicar aqui no joinha, clicar no se inscrever, para a gente continuar com isso aqui. Fechado? Vamos lá para a meditação de hoje. Receba as dádivas da fortuna sem orgulho e desprenda-se delas sem relutância. Cara, eu dividi em 2 partes como eu lhe trouxe. A primeira parte é: receba as dádivas da fortuna sem orgulho. Cara, a fortuna é a sorte, a fortuna é o universo, a fortuna é a prosperidade, a abundância, aquilo que chega para você, as dádivas, as coisas boas que chegam na tua vida. Cara, receba tudo que chega até você. Muitas vezes, por a gente não se achar merecedor, a gente recebe algo bom e a gente desconfia. Assim, cara, quando o santo é bom demais, desconfie. E aí você fica, não, isso aqui é muito bom, na promoção para mim, não, isso aqui vai ter mais trabalho para eu fazer. Ó, eu sou mais esperto que o meu chefe, ele tá achando o quê? Que eu vou trabalhar mais para ganhar? Não, não vou fazer isso não, eu vou continuar aqui, porque aqui, ó, eu trabalho pouco, mas eu ganho pouco. Mas não importa, mas eu trabalho pouco. Lá eu vou ter que trabalhar muito para ganhar mais. Não quero, não é proporcional isso. Cara, olha que loucura. Muitas vezes, inclusive na tua vida hoje, deve estar chegando coisas positivas para você e você olhando como forma negativa. Por quê? Porque a tua mente está voltada para isso. Inclusive, isso é uma mentalidade, trazendo aqui, parafraseando a Carol Dweck, que estuda a neurociência, ela traz no seu livro Mindset, inclusive está até guardado, vou trazer aqui para você agora, meu bom homem, segure aí um momento. Este livrinho aqui, ó, Mindset, onde ela estuda o cérebro, ela foi avaliar o comportamento das pessoas a partir de 2 vertentes: a mentalidade física e a mentalidade de crescimento. Qual a diferença entre elas? Mentalidade fixa é aquela pessoa que pensa: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou Gabriela. Você, Gabrielo. Mentira, Gabriel. Você, Gabriel. Você, inclusive, grande amigo e irmão, se estiver assistindo esse vídeo, um grande abraço para você. Cara, qual é o grande lance aqui? Se você acredita que nasceu dessa forma, que não tem como desenvolver habilidade, que não tem como crescer, mudar de classe social, ou nada do tipo, lamento informar, irmão, você tem uma mentalidade fixa. Mas isso pode ser trabalhado, obviamente, para que você tenha uma mentalidade de crescimento, que é, cara, nada me impede de me tornar uma pessoa maior, desenvolver uma habilidade, de mudar minha qualidade de vida, de ter uma ascensão aqui financeira, de status social e tudo mais. Nada me impede. Por quê? Porque eu sei que eu posso. E qual é a única diferença? Se a gente for mudar aqui para uma única palavra, a diferença entre um e outro, dessa mentalidade, é mentalidade de mudança. É essa mentalidade que eu preciso que você ative em você agora. Mentalidade de mudança. O que é que a mentalidade de mudança ela vai fazer? Você entender que você não é um poste. Você não é uma árvore. Inclusive, a árvore cresce, né? Não vou nem dar o exemplo da árvore. Você não é um poste. Irmão, você cresce. Você muda. Você tem um processo de transformação. Entenda que nada da tua vida pode e nem deve ficar do jeito que está. Independente do que você tenha, tá? Se você tem ou não fortuna, se você tem ou não relacionamento, se você tem ou não saúde, cara, não importa. Isso pode ser melhorado. Nem que seja 1%. E aí vem outra frase: cresça 1% ao dia. Você pode melhorar a tua saúde 1% ao dia. Você pode melhorar a tua inteligência 1% ao dia. Você pode melhorar as tuas habilidades técnicas da área que você trabalha, nem que seja 1% ao dia. Você pode melhorar o teu relacionamento, nem que seja 1% ao dia. Com você mesmo ou com a tua parceira. Você pode melhorar todo santo dia. É isso que você precisa entender. Esquece essa ideia de que, ai, Daniel, é porque você não conhece o meu trabalho. Porque lá no meu trabalho, meu chefe, ele é um tirano. Cara, não importa como é seu chefe, faça a sua parte. Porque, inclusive, lá na frente pode aparecer uma oportunidade para você que você precisava ter desenvolvido nesse período que você viveu com esse chefe tirano. E você não aproveitou essa oportunidade de crescimento. Quando chegar para você, você não vai estar pronto.
Aí você vai ter que passar mais um tempo nesse ciclo com o teu chefe tirando, até chegar uma nova. Talvez, se você for refletir, quantas vezes teve essa oportunidade para você e você não aproveitou? Cara, eu trabalhei com meu irmão por uma média de 5 anos. De 3 a 5 anos. Eu, quando comecei a trabalhar com ele, não foi mil maravilhas. Ele me fez uma proposta indecente, vamos dizer assim, né. Eu brinco até com ele, eu falei: "Pô, irmão, foi barril, viu, foi bem complicado". Eu passei 7 meses sozinho numa empresa, onde nessa empresa eu fazia a parte administrativa, o financeiro, eu era o balcão, eu falava com o shopping, né, a loja era no shopping, eu falava com a parte administrativa do shopping, eu resolvia os problemas com a matriz, eu ajudava os clientes, eu ajudava o comercial, às vezes eu fazia irmão, eu fazia tudo. Na empresa era eu presa, só que era de meu irmão, né, a empresa não era nem minha, era dele. Cara, a empresa mudou ali, eu fui trabalhando, etcétera. Obviamente que na época eu não tinha maturidade, eu comecei a guardar aquilo. "Cara, meu irmão é muito ruim, eu tô sofrendo, e eu tô ganhando pouco e não sei o quê". E hoje eu olho e falo assim: "Caramba, velho, o quanto eu aprendi e o quanto eu poderia ter aprendido com o meu irmão naquele período". E eu deixei de aprender. Por quê? Porque eu estava focado na mentalidade fixa de: "Cara, eu não vou sair daqui, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso Cara, não. Eu aprendi muito lá. Eu aprendi a lidar com pessoas, eu aprendi a vender, eu aprendi a atender o cliente, eu aprendi a administrar a equipe, porque depois de 7 meses entrou uma pessoa, né, eu consegui falar, inclusive essa habilidade eu desenvolvi também de fala, porque muitas vezes não falava. Era só falar com ele: "Irmão, deixa eu te falar, tá puxado aqui, tem como a gente contratar uma pessoa? Ou vamos fazer um plano pra gente contratar uma outra pessoa?". Eu não falava. Aí eu estourei, e aí tinha família envolvida, aí você já pensa a complicação que foi. Mas, cara, eu aprendi muito com meu irmão. E muitas coisas eu utilizo hoje na minha empresa, porque eu passei isso com ele. Cara, eu estudei faculdade de nutrição. "Mas Daniel, você formou em nutrição?". "Não, eu me formei em outra faculdade. Inclusive, talvez eu me forme em nutrição". "Porque eu não sei. É bem provável que eu tenha mais alguns anos de vida. Quem sabe eu retomo esse sonho". Mas eu conheci os meus grandes amigos na faculdade de nutrição, no estágio que eu fiz em nutrição. Inclusive, muitas coisas que eu falo hoje com vocês, essa vontade, esse desejo de estudar surgiu muito, inclusive o próprio estoicismo, com o Gabriel, que eu fiz até a brincadeira aqui. Foi ele que me apresentou a filosofia, eu comecei a mergulhar na filosofia, conheci alguns autores, eu conheci o estoicismo, a gente falava muito sobre o estoicismo. Hoje eu aplico, hoje eu acho que, assim, ele aplica, obviamente, né? Mas hoje ele não vive o estoicismo, etc. Eu falei assim, cara, eu curti isso. Percebe que se a gente fosse olhar das coisas seguindo a escadinha bonitinha, a gente ia começar a entender o quê? Cara, foi tudo errado, porque você entrou em nutrição, você começou a trabalhar com seu irmão, você saiu com seu irmão, você abriu uma empresa, a empresa faliu, você fechou a empresa. Mas quando você olha pra trás, você pensa assim: "Cara, foi tudo casado pra que eu chegasse onde eu estou hoje, para que eu estivesse fazendo". E aí vem um outro ponto, que é muito importante: não se apegue aos fracassos. Não se apegue aos fracassos, porque dentro desse fracasso existe uma oportunidade de crescimento. Ali você precisou aprender algo. No fracasso existe a sementinha que você planta na próxima fase da tua vida que vai crescer. Ela cresce mais um pouco. Pode fracassar, não tem problema não, mas você aprendeu mais um pouco, você vai, até que você crie. Porque perceba, muitas vezes a gente pede ao universo algo que a gente não está preparado. Muitas vezes a gente pede o dinheiro chega, a gente não sabe administrar aquele dinheiro, você perde, fica pior do que estava antes. Muitas vezes você perde o relacionamento, você não está preparado para o relacionamento. E aí, o que acontece? Durante o relacionamento, você percebe que existe várias feridas emocionais, várias coisas que você carrega que você precisa trabalhar, só que você começa a culpar o outro e você não olha pra si. Cara, autodomínio, autorresponsabilidade. É sobre você, não é sobre o outro. Se você conectou com o outro por algum motivo, esse motivo é algo que você precisa olhar pra você. A continuação disso, mesmo se desenvolvendo, opa, aí eu preciso olhar. Talvez no momento se você evoluiu, a pessoa não, talvez não encaixe mais, porque você não é mais o mesmo. Talvez aquela pessoa continue a mesma. Talvez agora você tenha uma mentalidade de crescimento, a outra pessoa não tem. Talvez não case. Talvez isso chegue ao fim, talvez não. Quem é que vai saber isso? Cara, você. Assumindo todas as responsabilidades. Do sim ou pro não. A responsabilidade é sua. As consequências, que aí é o que é o que eu trago de oposto à culpa, a consequência é algo que vai acontecer, de pró ou de contra. Todas as escolhas que você fizer vão ter consequências positivas e negativas. Nada é fadado a ser 100% positivo ou 100% negativo. Entenda isso. É bem provável que para você fazer mais dinheiro no seu mês, na sua vida, no seu ano, seja lá o que for, você vai precisar trabalhar mais. E existe o pró e contra. Fazer mais dinheiro permite ter uma melhor qualidade de vida. Ao mesmo tempo, você vai ter que trabalhar por um período mais do que você trabalhava antes. Talvez você não esteja disposto. Assuma para você que você não está disposto. Não diga que não é possível. Não diga que o outro teve a oportunidade que você não tinha, porque o outro nasceu em berço de ouro, por isso que ele tem, você não tem. Cara, não. Quantas pessoas você conhece que nasceram em berço de ouro e fizeram esse crescimento financeiro? Quantas pessoas você conhece que não tinham nada e passaram a ter? E quantas pessoas você conhece que nasceram em berço de ouro e perderam tudo? Percebe? A gente tenta colocar uma regra para as coisas que acontecem na vida. Não existem regras para as coisas na vida no sentido de se eu nasci assim, eu vou continuar assim. Isso é mentalidade fixa. A tua mentalidade de crescimento.
Não importa como eu nasci, não importa o que eu sei, não importa o que eu faço. Importa eu saber que eu tenho uma mentalidade de mudança que gera crescimento na minha vida e eu vou chegar aonde eu quero chegar. Não importa onde chega. Cara, talvez seu crescimento hoje seja muito pequeno. Talvez você queira ter só um carrinho, talvez você queira só ter um dinheirinho, talvez você queira só coisas simples. Cara, tudo bem, tá ótimo. Mas perceba, se você quer algo maior pra você, não tenha problema em pensar sobre isso. Você merece isso. Por quê? Porque você tem a vida, irmão. A vida é o bem maior. É a melhor coisa, a maior dádiva que você pode receber é a dádiva da vida. Se você tem ela, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, eu trago até aqui, eu vou pegar, porque eu senti aqui. É bem assim do que vem, tá? Tudo que eu compartilho aqui com você, e eu tô procurando aqui, eu vou falar. Tudo que eu compartilho aqui com você eu faço uma leiturazinha prévia básica, de 5 minutinhos, e a partir dessa leitura prévia básica, eu faço a minha reflexão aqui, ao vivo, com você. O que é que eu quero que você entenda sobre essa questão de merecimento? Olha só. Mateus 17:20, um versículo da Bíblia. Ali, Mateus é o primeiro evangelho, tá? Do Novo Testamento. Ele diz: E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Inclusive, o próprio Jesus ele disse que vocês farão obras maiores do que as minhas. O que é que ele tá querendo trazer aqui pra você? Cara, e a gente saiu do estoicismo pro cristianismo e a gente fica nessa loucura, tudo é complementar, tá, velho? Não exclui coisas não, as coisas se acrescentam. Olha só. O que é que ele tá trazendo pra você aqui? É a tua mente, irmão, que vai lhe impedir. E você acredita, ó, por causa de vossa credulidade, por causa da sua falta de fé, por causa da sua desconfiança, por causa de que você não acredita nas coisas. Porque eu te digo, eu tô falando pra você, irmão, se você acreditar, se você tiver fé, se você fazer o que precisa ser feito, você vai olhar para aquele diacho daquele monte, ele vai dizer, irmão, sai daqui e vai para lá porque eu tô mandando. E o monte vai fazer. Obviamente, para que você vai ficar mudando um monte de lugar, tá? Aqui, obviamente, é uma metáfora que ele tá trazendo. Ele tá falando que tudo é possível para você, para aquele que crê, para aquele que é capaz, para aquele que confia, aquele que acredita. Se você não acredita, irmão, nem comece. Você já começou perdido. O primeiro se vence a guerra, a batalha na sua mente. É essa que você deve ganhar. E aí eu trago mais uma vez o livro para você. Cara, muita referência. Eu gosto de ler e eu vou trazer essa referência para você, porque essa é a minha forma de compartilhar meu conteúdo com você. Esse livro aqui, A Nada Pode Me Ferir, de David Goggins. Ele traz exatamente isso. Ele fala assim, irmão, eu sabia que eu ia conseguir porque na minha mente eu já tinha vencido. Por mais que no campo de batalha lá meu corpo tivesse destroçado, algumas vezes pensasse em desistir, mas eu vivia constantemente essa batalha mental e falava assim: se eu vencer minha batalha mental, eu vou vencer a minha batalha aqui no campo físico. É isso que você precisa entender. A batalha primeiro vence dentro de você. Não adianta. Se você quer construir uma vida extraordinária, comece com você e não pense no como. O como vai acontecer, cara, não é você que vai fazer isso. Entrega o universo. Esses 50% não são seus. Os seus 50% é fazer o que precisa ser feito. O resultado, quando vai vir, quando vai chegar, se vai, não é com você. Simplesmente faça. Inclusive vem aquela coisa, Daniel, mas eu posso fazer minha vida toda e não conseguir chegar lá. Mas deixa eu te perguntar, você prefere chegar no final da vida e falar assim, cara, se eu tivesse feito, é provável que eu estaria numa vida diferente hoje. Ou eu dei o meu melhor, eu acho inclusive que eu poderia ter dado mais, mas eu dei o meu melhor e eu consegui o melhor que eu tinha que conseguir com isso aqui. E é aí que tá, geralmente no fim da vida, e eu falo um vídeo aqui específico sobre essas coisas, mas no fim da vida, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, se decepcionam pelo aquilo que não fizeram, pelas atitudes que não tiveram, pelos hábitos que não realizaram, pelos sonhos que não foram concretizados, do que pelo aquilo que elas fizeram. É isso que eu quero que você entenda. Qual é a diferença? Essas pessoas foram pessoas que tiveram uma mentalidade fixa e pensaram o quê? Ah, essa dádiva não é para mim. E aqui trazendo de novo a meditação de Marco Aurélio. Essa dádiva não é para mim. Eu não mereço isso. Isso não é para minha vida, não é para uma pessoa como eu. Enquanto que aquela mentalidade de crescimento, ela chega no final e fala assim, cara, eu dei o meu melhor nisso aqui. E não importa o resultado. Por quê? O resultado é somente uma consequência. Eu tive vários resultados ao longo disso, mas eu dei o meu melhor. E tudo que eu recebi é aquilo que eu merecia receber. E tá tudo certo. Eu vivi a vida como eu gostaria de viver. E aí entra mais um ponto do estoicismo. O estoicismo, ele foca muito no processo da disciplina. Esse processo da disciplina, você precisa compreender uma coisa. A liberdade, ela não vem em você ter, e aí tem a liberdade dentro das finanças, né? Tem a liberdade financeira, que é você ter um dinheiro ali que reentra para você de passivo, para você viver uma vida sem precisar trabalhar. Essa é a liberdade financeira. Independência financeira é você ganha um dinheiro, consegue sustentar, viver a tua vida e ainda consegue guardar um dinheiro. Independência é eu preciso trabalhar para ter, mas eu consigo pagar minhas coisas e viver a minha vida. Liberdade é eu não preciso mais trabalhar, recebo dinheiro. Quando a gente entra no estoicismo, a essa liberdade está associada da vida
está associada à disciplina. Existem duas formas de você levar a vida, mentalidade de crescimento, mentalidade fixa, como a gente já falou, mas essas duas formas estão relacionadas ao quê? Um é, deixa a vida me levar. Hoje eu vou treinar. Ah, mas hoje eu acordei cansado, hoje eu não vou treinar. Ah, irmão, hoje eu vou me alimentar bem. Ah, não, hoje eu acordei, eu quero um doce, eu quero um hambúrguer, eu quero um churrasco, eu quero tomar uma. Isso é uma coisa. A outra coisa é, eu estou determinado a treinar todo santo dia. Por quê? Isso é um benefício para mim. Todo santo dia eu acordo. Ah, mas ontem eu dormi tarde. Não importa. Eu posso fazer um treino adaptado, mas eu vou treinar. Ah, mas hoje vai ter um aniversário de um amigo meu que, porra, irmão, eu preciso tomar uma, porque eu vou lá. Irmão, eu não tomo cerveja. Ou, hoje eu vou tomar cerveja. Por quê? Porque eu quero. Mas eu sei que é hoje e amanhã não mais. É hoje por tal motivo. É hoje dessa forma. Pronto. A disciplina é aquilo que lhe dá liberdade. É você escolher o teu dia. Hoje, inclusive eu falo, inclusive vou deixar esse card aqui, eu falo sobre os 6 hábitos que todo homem ele precisa ter no seu dia. Isso é liberdade. Todo dia eu sei o que eu vou fazer. Todo dia é o seu horário que eu vou treinar. Todo dia é o seu horário que eu vou meditar. Todo dia é o seu horário que eu vou estudar. Todo dia é o seu horário que eu vou trabalhar. O que eu vou fazer no meu trabalho. O quê? A minha vida precisa estar sobre o meu domínio. Domínio é uma coisa, controle é outra. Você não tem como controlar a tua vida, olha só. Você não tem como fixar. Vou trazer um exemplo para você. Geralmente eu treino às 6 horas da manhã. 5h30, 6 horas da manhã. Hoje eu fui treinar 8h30. Por quê? Porque hoje de manhã eu acordei e eu decidi ficar com minha filha. A gente fez uma viagem, a gente estava lá, ela estava dormindo com a gente, dormindo no berço, enfim. E eu acordei de manhã e ela estava na cama e eu falei assim, cara, eu vou ficar com minha filha. Mas eu vou treinar. Mas eu já tinha adaptado antes, no dia anterior, o quê? Cara, eu acho que eu vou dormir até um pouco mais tarde. Eu acordei às 4, mas eu continuei na cama, eu meditei, eu refleti um pouco na minha vida, fiz meu processo de meditação ali e eu fiquei com minha filha. E tá tudo bem. Eu decidi isso. Mas depois disso eu levantei e eu fiz aquilo que eu precisava fazer e agora eu estou aqui gravando para você. Percebe que a disciplina é que vai fazer você ter liberdade na tua vida. Inclusive, através da disciplina, seguindo aquilo que você precisa seguir, para chegar onde você quer chegar, você vai conseguir aproveitar muito mais as dádivas que a vida lhe trouxer. Esse é o ponto que eu quero que você entenda. E aí vamos dar continuidade, o diacho do livro fechou aqui, vamos dar continuidade na meditação na segunda parte, que é e desprenda-se dela sem relutância. Isso aqui é um ponto importante. Isso é sobre o apego. Geralmente a mentalidade fixa, já que a gente está trazendo nessa vertente, ela está muito conectada ao apego. Que é assim, cara, eu fiz o dinheiro. Não, mas esse dinheiro é meu. Eu não posso emprestar, não posso gastar, não posso fazer nada com esse dinheiro. Quando eu gastar, era um negócio louco. Não, cara, chegou o dinheiro para você, o dinheiro ele tem um direcionamento. E ele pode ir embora a qualquer momento. Aceite a bênção e também agradeça por ele ter ido, porque ele foi de alguma forma, por algum motivo. Inclusive, no vídeo anterior, e do ano estoico, na série, eu falo sobre isso. Inclusive, da perda do meu primo e como aquilo foi, de certa forma, doloroso para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui olhar o lado positivo daquilo. Não necessariamente na partida dele, mas na consequência que teve aquilo. Cara, a minha família nunca se tornou tão próxima, tão unida como havia anos que a gente não estava dessa forma. Os primos se aproximaram muito, os tios se aproximaram muito. Cara, tudo, assim, mudou da água pro vinho. E ele era um grande defensor disso, né, ele queria essa aproximação, inclusive ele começou a fazer um movimento, e a gente continuou esse movimento dele, dentro da família. Ou seja, cara, não se apegue, nem se prenda a nada, a um cargo, a uma empresa, a um relacionamento, a um projeto, a dinheiro, cara, a nada, nem um bem físico, nem uma pessoa, nada. E isso pode ser lhe tirado a qualquer momento, entenda, nada disso é seu. Você está aqui de passagem, seja lá para retornar em algum outro momento ou para ficar, seja lá onde seja ficar, depende da vertente do que você acredita, de forma religiosa, espiritual, enfim. Cara, não importa, mas isso aqui vai acabar. Sabe disso? Em algum momento. Então se aprenda isso. Ah, Daniel, você está falando isso, inclusive foi a mesma coisa que eu trouxe na outra vida. Você está falando isso de uma forma como se fosse muito fácil. Cara, então, é algo simples. Então não seja fácil. Talvez você tenha 30, 40, 50, 60, 70 anos sendo trabalhado dessa forma. Sua mentalidade sendo ativada assim, porque você viu seus pais, seus irmãos, seus amigos, seus parentes, vizinhos, colegas, amigos, vivendo isso, você começou a entender que, cara, isso é normal. Tudo bem, é normal ali, nessa situação, você viver o luto por 3 a 6 meses. Cara, não mais que isso. Viveu, tudo bem, conectou, a vida continua. Cara, você vai, você perdeu, viveu ali o máximo. Cara, que massa foi o tempo que eu estive aquilo ali. Usei da melhor forma, com sabedoria, utilizando meus princípios e minhas virtudes. Cara, foi embora. Tudo bem, eu vou continuar fazendo o que precisa fazer, ou para viver o mesmo, ou viver algo melhor. Pronto, acabou. Isso aí não é seu. Então, para a gente entender aqui de forma profunda, mais uma vez, receba as dádivas da fortuna sem orgulho e desprenda-se dela sem relutância. Foi, foi. Chegou? Gratidão, Criador. Foi?
Gratidão, Criador. Você tirou por algum motivo aquilo ali da minha vida. Eu vou deixar aqui para você, tá? No final, o videozinho que eu recomendo que você assista aqui sobre os 6 hábitos para você ativar na tua vida, despertar o teu autodomínio e tua energia masculina. E aqui embaixo, como você ter uma mente sábia, como você desenvolver, tomar decisões sábias no seu dia a dia, na tua vida. Cara, isso faz uma diferença enorme na sua vida. Então basta clicar aqui, assistir o vídeo e a gente se vê amanhã no próximo vídeo às 20 horas. Grande abraço, guerreiro.